Ok, coloquei para gravar agora e vamos compartilhar o PowerPoint e começar a partir daí então. Muito bem, pessoal. Acredito que vocês estejam vendo o meu PowerPoint, tá? A gente vai pegar, vai ler alguns slides aqui, para depois poder pegar e discorrer sobre eles. Então, o problema hoje, né, é sobre distribuição normal. Então, olha só, eu vou pegar, na verdade, vou resgatar com vocês agora um primeiro exemplo que eu fiz com vocês, um dos primeiros exemplos, que falava sobre a capacidade de garrafas, né, que você poderiam variar. Na verdade, trabalhei com esse exemplo aqui quando eu trabalhei com vocês média, mediana e desvio padrão. Eu vou resgatar esse exemplo aqui e vou abordar novamente, mostrar onde é que eu quero chegar com ele. Então, vamos lá. Considere o problema. Suponha que um restaurante encomende sucos de laranja de uma cooperativa. Os sucos são fornecidos em garrafas com capacidade de 500 mililitros. O dono do restaurante começa então a receber reclamações de seus clientes, alegando que a garrafa de suco consumida tinha menos líquido que o informado. Com isso, ele decide verificar se as cooperativas estão realmente entregando a quantidade correta de suco nas garrafas e pede que seus funcionários selecionem 100 garrafas de suco e verifiquem o volume em um medidor. Aqui no caso, aqui é um problema padrão, né? Aqui eu vou passar para vocês agora, aqui. Aí esse funcionário pegou, verificou cada garrafa, escolheu 100 garrafas aleatórias, tinha lá uma população enorme de garrafas, ele escolheu 100 aleatoriamente e mediu num recipiente. E foi medindo e colocando a capacidade de cada uma. Por exemplo, da primeira garrafa aqui, né, tinha 4.975 ml e assim por diante. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Então, onde é que eu quero chegar com essa primeira informação aqui, com essa coleta de dados? Quando você consegue fazer uma coleta de dados dessa, você consegue estabelecer ou consegue seguir para uma distribuição normal, que eu vou explicar o que é agora. Olha só, aqui à esquerda do slide, nós temos as garrafas, né, que foram distribuídas em classes de intervalos. Então, por exemplo, de 4.968 a 4.976, há 8 garrafas. Né? Aqui, por exemplo, que tem mais garrafas em qual intervalo? De 5.000 ml até 5.008. Tem, no caso, 20 garrafas. Se eu pegar, aqui na verdade, eu expliquei como é que faz esse tipo de problema aqui, né? Logo nos primeiros encontros, a gente acabou utilizando a tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica, eu consegui fazer essa distribuição aqui em classes de intervalos e esboçar, no caso aqui à direita, o nosso histograma. Você pode perceber que, de acordo com o intervalo aqui, você acaba tendo uma coluninha, né? Para cada intervalo você tem uma coluninha. Aqui você acaba tendo, foi uma distribuição discreta, né? Uma distribuição empírica, discreta. A gente mediu e chegou nisso aqui. Existe a chamada distribuição contínua, que é quando você começa a trabalhar, sem trabalhar, no caso, com retângulos assim, você acaba tendo uma coisa mais homogênea. Uma dessas distribuições é a distribuição normal. Deixa eu passar aqui. Isso. Aqui, ó. A ideia aqui é o seguinte, se você pegar os dados que nós tínhamos aqui, nesse slide aqui, e fazer a distribuição normal dela, você acaba tendo essa figurinha aqui. Ó, muitas distribuições de frequências têm a aparência da distribuição do histograma acima, que é aquele anterior. Todas elas se aproximam de uma distribuição teórica, chamada distribuição normal, também conhecida como distribuição de Gauss, apresentada em gráfico na figura abaixo. Nenhuma distribuição empírica, no entanto, tem todas as características de uma distribuição normal. Quer dizer que não é exatamente igual, só que qualquer distribuição tende a ser uma distribuição normal. Mas o fato de pressupor que uma variável tem distribuição normal permite resolver muitos problemas estatísticos. Então, a ideia é que você assume que a distribuição seja normal e, a partir daí, você consegue inferir alguns dados muito interessantes, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Percebam só que aqui você acaba tendo um gráfico que forma uma espécie de um sino, né? Onde exatamente aqui no meio você acaba tendo a média. A média das garrafas é de aproximadamente 5.000 ml. Quando você for fazer a distribuição normal, você acaba utilizando essa fórmula aqui embaixo, que eu vou explicar como é que a gente faz para trabalhar com ela.
Então, por exemplo, essa distribuição que eu fiz aqui, esse gráfico que eu fiz aqui, eu fiz utilizando o Excel. Eu vou explicar para vocês como é que você consegue, a partir de um conjunto de dados, fazer um gráfico desse aqui utilizando o Excel. Eu vou compartilhar com vocês o Excel agora e vou fazer uma coisa paralela com vocês. Deixa eu compartilhar com vocês o Excel aqui, só um minuto. Espera só um pouquinho. Eu acredito que nesse momento vocês estejam vendo o Excel. Eu vou fazer um compartilhamento um pouco diferente, de maneira que vocês consigam enxergar os comandos. Então, espera só um pouquinho aí. Beleza. A partir desse compartilhamento que eu fiz, vocês acabam conseguindo enxergar também os comandos, que eu vou digitar aqui na sequência. Deixa eu colocar essa caixinha aqui, para se for aparecendo mais algum colega, eu vou aceitando aqui. Olha só, o que eu coloquei aqui à esquerda aqui do meu vídeo aqui, são, no caso... Só um detalhe, alguém me dá um retorno aí se vocês estão enxergando o Excel? Vocês enxergam o Excel? Pode ser pelo bate-papo mesmo, ou pelo microfone. Estou vendo sim. Tá vendo? Beleza. Está sim. Beleza, então, vamos seguir aqui. Aqui é o seguinte, aqui no caso à esquerda, nós temos aqui as medições das garrafas, né? Que foi medido exatamente o segundo slide, o terceiro que eu acabei de passar para vocês. O que a gente vai fazer aqui é fazer a distribuição normal utilizando o Excel, mostrar como é que você chega naquele gráfico. É bem interessante. Primeiramente, só para a gente poder resgatar aqui, o que a gente vai utilizar vai ser essa fórmula aqui. Deixa eu colocá-la nessa outra aba aqui. Você pode perceber que não é uma forma muito agradável de se ver, mas quem vai fazer as contas aqui, no caso, é o Excel. E como é que eu procedo aqui? Primeiramente, vou calcular a média. Opa, peraí. O que houve de errado? Isso. Aqui eu tenho a média. Aqui eu vou calcular o desvio padrão. Sempre desvio padrão amostral, que nós temos aqui uma amostra. Temos aqui o desvio padrão amostral calculado. Aqui é o seguinte, para a gente conseguir aquele gráfico de uma maneira... porque, na verdade, tem um detalhezinho que eu não comentei com vocês. Essa função aqui, esse x nosso, ele varia de menos infinito até mais infinito. Eu vou trabalhar com uma quantidade limitada, no intervalo limitado, muito embora, porque as caudas aqui dessa nossa função aqui, depois de um certo número, começam a ficar muito pequenas e ficam, de certa forma, insignificantes. Então, eu vou delimitar na parte que mais nos interessa. Ou seja, eu vou trabalhar, no caso, com o intervalo da seguinte maneira. Eu vou pegar, no caso aqui, o meu maior valor vai ser a média mais 4 vezes o desvio padrão. Não é que tem que ser assim, mas trabalhando dessa maneira aqui, eu consigo aquele gráfico em forma de sino de uma maneira bem, assim, uma estética muito boa. E mesmo caso aqui, eu vou pegar, no caso, a média, e aqui para o nosso início, né, vai ser menos 4 vezes o desvio padrão também. Espera aí, ficou errado aqui. 4 vezes o desvio padrão. Então, quer dizer, esse aqui, esse 5.062 vai ser o nosso valor maior e esse 4.036 o nosso menor valor para fazer aquele gráfico lá. Amplitude vai ser o tamanho da nossa amostra, vai ser o maior menos o menor valor aqui. E o incremento aqui é o seguinte, o incremento posso incrementar da maneira que eu achar mais conveniente. Eu vou usar, no caso, 100 incrementos. Um total de 100 incrementos vai ser o suficiente para a gente conseguir fazer o gráfico aqui. Como é que eu vou fazer esse incremento aqui? Eu vou pegar, no caso, a amplitude. Só um detalhe, quando você fala o incremento, é de quanto em quanto você vai galgar. Então, vai pegar do primeiro, depois vou somar uma quantidade que vai para o segundo, depois uma quantidade vai para o terceiro e assim por diante. Então, o incremento meu, para poder ter, no caso, 100 valores, o espaço do primeiro ao último valor, entre eles, vai ter, no caso, 99 elementos.
Por quê? Porque esse primeiro elemento aqui conta e o último também conta. Se o primeiro conta e o último também conta, então o espaço entre eles aí vai ser de 99. Se eu pegar o menor valor e for somando esse incremento aqui da maneira que eu fiz, vou conseguir chegar no maior valor aqui. Então, eu dividi, como eu quero, no caso, 100 números, 100 elementos, eu dividi um total de 99. Vai ficar mais fácil quando eu fizer a continha aqui, quer ver? Eu vou ter o primeiro ponto, o segundo ponto, eu vou arrastar isso aqui até chegar nos 100 pontos aqui, que é o que eu vou querer. Deixa eu só colocar aqui. Beleza, tem os 100 pontos aqui. Aí, como é que eu vou fazer, então, aqui? Vou fazer assim, vou pegar o primeiro valor aqui, que no caso é esse. Eu vou querer galgar isso aqui de acordo com o incremento, que é esse valor que está aqui. Então, eu vou somar o meu incremento aqui. Deliberadamente, eu vou cometer um erro. Vocês vão entender o porquê. Se eu pegar e arrastar isso aqui agora, vocês percebam aqui que aqui tem uma coisa errada. Aqui você pode perceber o seguinte, ó. Aqui ele primeiramente somou, mas depois começou a zerar. Por que aconteceu isso aqui? Isso aqui é o seguinte, eu vou ter que fixar o incremento. Se eu não fixar o incremento, ele começa a somar com quem tiver aqui na sequência. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar aqui, ó, aqui está o valor que eu quero, que é onde eu vou começar. Deixa eu fazer assim, quer ver? Eu vou querer começar por esse valor aqui, eu vou colocar 4.936,79. Vai ser o nosso primeiro valor. Deixar assim. Aqui na segunda célula, vou fazer da seguinte maneira. Vou começar com igual, eu vou querer somar esse valor aqui, mais o incremento. O incremento é esse valor aqui. Só que se eu pegar e for somando isso aqui, dessa maneira aqui, você pode perceber que a conta fica errada, porque aqui ele somou 1,2, deu um 38 aqui. Mas aqui começou a repetir o 38. E aqui começou a ficar igual. Então, qual foi o erro aqui? O erro aqui é que eu não fixei o incremento. Quando você não fixa o incremento, na primeira linha, ele somou o valor que estava aqui. Na segunda linha, na terceira linha aqui, na verdade, ele já somou quem estava aqui embaixo, que está vazio. Então, ele está somando zero. Então, depois que ele ultrapassa aqui, ele começa a somar o que está aqui em cada célula abaixo aqui do incremento. Esse é o padrão do Excel. Então, tem que pegar e tem que fixar o incremento. Para fixar o incremento, é só colocar um cifrão aqui e outro aqui. Quando eu faço isso, quer dizer que eu estou fixando essa célula aqui. Agora vai funcionar. Vou arrastar até lá no 100, vai dar aproximadamente 5,62. Prontinho, como era previsto, 5,62. Então, o que eu fiz até agora foi pegar, no caso, e trabalhar com o eixo X. Esses valores aqui são os valores que vão estar no eixo X. Agora, o eixo Y, como é que eu vou trabalhar com ele? Vai ser dado pela distribuição normal. A distribuição normal é dada por essa fórmula que está aqui, que não é uma fórmula conveniente para trabalhar. Então, mas existe uma função do Excel que faz essa continha para a gente. Essa conta ela é feita assim. O comando é distribuição, né, norm n. Então, esse aqui é o comando. E qual é a ideia aqui do comando? Ó, você começa com a variável. A variável é quem estiver aqui. Aí depois eu vou pegar e vou digitar a média. A média foi calculado aqui. Só que se eu pegar e não fixar a média, eu vou acabar incorrendo no mesmo erro que eu incorri anteriormente, que é quando ele começa a somar as células de baixo aqui indevidamente. Então, para fixar a média aqui, eu venho aqui e coloco um cifrão aqui e outro cifrão aqui. Dessa maneira, essa célula que tem a média aqui, ela está fixada, ela não vai ser alterada. Depois vai entrar o desvio padrão. Mesma situação, o desvio padrão está aqui, coloquei essa célula, e aqui eu vou fixá-la também, senão vai dar errado. Aqui e aqui. Depois aqui, cumulativo, eu vou colocar falso, que ele não vai acumular em cada uma não, vai ser somente aquele valor específico.
Então, deu esse valor aqui. Esse valor aqui, na verdade, é como se fosse esse número, 8,552 dividido por 10 à sexta. Como daria um valor decimal muito estranho aqui, ele optou por colocar em notação científica, mas equivale a 8,55 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Aí eu vou arrastar isso aqui até lá no 100. Beleza, deu isso aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer é fazer o esboço desse gráfico aqui. Eu vou selecionar aqui a coluna com X e a coluna com Y. Vou selecionar tudo aqui. E vou mandar fazer o gráfico. Qual o gráfico que vai ser? Vou clicar em inserir. Eu vou querer um gráfico aqui, pessoal, de esse aqui, ó. Esse gráfico aqui de dispersão, gráfico de dispersão, tá? Em linhas suaves. Quando eu clicar aqui, tá aí. Então, é exatamente o gráfico que estava sendo previsto. Pode perceber que é assim, que foi exatamente uma forma de um sino que eu tenho aqui, onde o vértice aqui, né? O vértice aqui acaba ficando sendo exatamente em cima da média. Antes do 4, vou arredondar para 5.000, tá? Antes dos 5.000 tem 50% e depois dos 5.000 tem mais 50% da nossa distribuição. Percebam que aqui as caudas, né? Essa cauda aqui é a direita, essa cauda aqui é a esquerda, elas já ficam muito pequenas. Então, a distância, lembra que no caso, probabilidade é dado como sendo área, né? Essa área toda abaixo aqui do gráfico, ela mede 1, tá? E probabilidade pode ser interpretado como sendo área. Você pode perceber que aqui nessas caudas, que essa cauda, tanto a direita quanto a esquerda, são caudas infinitas. Só que a área dela aqui é uma área muito pequena, então para a gente vai ser insignificante, tá? Porque é uma área muito pequena. A grande parte, a maior parte está aqui, nessa região aqui abaixo da curva, entre esses valores que eu delimitei. Lembra que o primeiro valor foi a média menos 4 vezes o desvio padrão, e o maior valor foi a média mais 4 vezes o desvio padrão. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da distribuição normal. Em geral, é o que eu falei para vocês, em geral, quando você tem uma distribuição e você vai montar um problema, você acaba tendo esse gráfico aqui em forma de sino. E você assumindo isso, você consegue inferir muitos cálculos, muitas informações importantes. Então, a gente assume que a distribuição normal é válida para conseguir fazer outros cálculos. Beleza, dito isso, eu vou voltar então agora para os slides e seguir de lá. Isso aqui. Muito bem. Então, esse gráfico aqui foi feito exatamente como eu fiz e mostrei para vocês lá no Excel, que ficou gravado aqui na nossa aula. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Aí, seguindo aqui, pessoal, ó, esse aqui é o histograma, que foi feito utilizando a distribuição em intervalos de classe. Quando eu peguei esse gráfico aqui e sobrepus ao histograma, muito embora não tenha ficado exatamente próximo assim, mas lembra um pouco, o histograma esse gráfico aqui azul, que é o gráfico de distribuição normal, eles têm uma certa semelhança. Se eu pegasse uma amostra maior, se eu aumentasse a amostra, a tendência é que o histograma fique cada vez mais próximo aqui do gráfico de distribuição normal, tá? Se fosse aumentando a amostra, essa aqui é a tendência. Então, a ideia é você pegar, modelar um problema que você tem, assim, tipo igual aquele das garrafas lá, a partir de uma distribuição normal. Eu vou mostrar como é que funciona, como é que você consegue fazer contas a partir dessa distribuição na sequência aqui. Vamos lá então, peraí. Aqui, isso. Aqui. Algumas características da distribuição normal são bem conhecidas. A média, a mediana e a moda conhecida estão no centro da distribuição. Quer dizer o seguinte, se eu pegar e voltar aqui, só um minuto, pessoal. Nesse gráfico aqui você pode perceber o seguinte, aqui vamos aproximar a média para 5.000. A média, a mediana e a moda coincidem aqui, né? Estão exatamente no centro, antes da média.
e depois da média, antes da média tem 50% da distribuição e depois da média tem mais 50%. Essa é uma característica da distribuição normal. Aqui, o gráfico da distribuição normal tem um aspecto típico, é uma curva em forma de sino, simétrica faltou aqui em torno, tá? Em torno da média. Como a curva é simétrica em torno da média, 50% dos valores são iguais ou maiores do que a média e 50% dos valores são iguais ou menores do que a média. A grande vantagem de pressupor que uma variável tem distribuição normal é o fato de ser possível, já que a distribuição normal é conhecida, calcular as probabilidades relacionadas a essa variável. Essas probabilidades são dadas pelas áreas sob a curva. Eu coloquei muita informação nesse slide aqui, vou fazer uma leitura rápida com vocês, mas na sequência tem um gráfico que esboça exatamente toda essa distribuição aqui, e claro que a partir do gráfico fica mais fácil para você visualizar as coisas. Então também existem relações entre a área sob a curva e o desvio padrão da variável que são. Na verdade, pode-se provar que a variável tem distribuição normal. Pode-se provar que se a variável tem distribuição normal, 34,13% da área sob a curva estão entre a média e um ponto de abscissa igual à média mais o desvio padrão. A curva é simétrica em torno da média. Segue-se daí que 34,13% da área sob a curva está entre a média, μ, e um ponto de abscissa igual à média e um desvio padrão. A média menos o desvio padrão. É isso aqui, ó. Fica mais fácil eu pegar e mostrar pelo gráfico. Se você olhar aqui, pessoal, ó, o que o texto fala é o seguinte. Se você analisar, esse aqui é o nosso gráfico da distribuição normal. Ele está falando o seguinte, e se você pegar a média, que é o μ, que está aqui, mais o desvio padrão, que vai dar esse pedacinho aqui, então, nesse espaço aqui, você acaba tendo 33% aproximadamente. Se você analisar, tem 33% aqui, deixa eu colocar, aqui tem 33% e aqui vai ter mais 33%. Então, quer dizer, 33, na verdade 34%, né? 34%. Se você analisar, tem 34% nessa região aqui, tá? Nessa região aqui tem 34% e mais 34% aqui. Aí, somando aqui, vai dar 68%. Então, quer dizer, a média mais o desvio padrão, a média menos o desvio padrão, nessa região toda aqui, você já acaba tendo 68,26% de toda a sua distribuição. Se você agora pegar, no caso, a média mais 2 vezes o desvio padrão, isso aí aumenta. Para 40 aí, estou olhando aqui, ó. Você pegar, no caso, a média mais 2 vezes o desvio padrão, por exemplo, na verdade, deixa eu explicar aqui. Se você pegar, por exemplo, a média mais 2 vezes o desvio padrão, a coisa já aumenta bastante. Se pegar 95 e dividir por 2, dá para 47%. Quer dizer o seguinte, ó, que se você pegar exatamente entre aqui até aqui no caso, nessa parte aqui de baixo, toda essa parte aqui de baixo, aqui tem 47% de toda a distribuição. Como existe uma simetria, se eu juntar agora com essa outra parte aqui, vai dar esse total de 95%. Então, percebam só que aqui, entre essas duas retas verticais aqui, já tem 95% de toda a minha distribuição. Lembrando que quando você fala em distribuição, o que eu quero dizer com isso é que todas as variáveis, né, a probabilidade de acontecer uma variável é de 95%, desde que eu some a média mais 2 vezes o desvio padrão e a média menos 2 vezes o desvio padrão. Se eu pegar agora 3 vezes, já vai dar um total de 99%. 4 vezes, então, dá 99,99%. É isso que eu quis dizer, que essa cauda aqui e essa cauda aqui à esquerda são infinitas, só que essa área aqui ela fica tão pequena, essa área aqui embaixo, entre a curva, né, e o eixo X aqui, ela fica tão pequena que ela fica insignificante.
Então, em suma, quando você trabalha com a distribuição normal, 68% da distribuição ocorre entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. E 95% ocorre entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão. Esse gráfico que eu acho que ele esclarece bem isso. Aqui eu coloquei esse slide aqui só para formalizar o conceito, né? Formalmente, a distribuição normal pode ser definida como: seja x uma variável aleatória contínua. X terá distribuição normal se a função f de x for dada por essa expressão aqui, onde esse sigma aqui, no caso, é o desvio padrão, esse μ aqui, no caso, é a média, o x é a variável, tá? Esse aqui, no caso, é exponencial. E aqui vem ao encontro daquilo que eu falei para vocês. Essa função nossa aqui, o x nosso aqui, ele pega de menos infinito até mais infinito. Só que, basicamente, me interessa que fica o quê? Até, no máximo, a média mais 3 vezes o desvio padrão. Porque se você analisar aqui no gráfico anterior, a média mais 3 vezes o desvio padrão, se eu pegar esse intervalo aqui, nesse intervalo eu já tenho 99,73% de toda a minha distribuição. Muito embora essa função aqui vai de infinito até menos infinito. Só que fica tão pequeno que para a gente fica insignificante. E aqui, pessoal, tem um primeiro exemplo. Esse exemplo aqui ele é mais simples, a gente vai só comentar ele aqui, mostrar qual que é a ideia, para depois começar a fazer algumas contas, aí eu explico as próximas contas manualmente, e também no Excel. Então, olha só, um teste de inteligência foi realizado pressupondo que o coeficiente de inteligência tem distribuição normal, de média 100 pontos, desvio padrão sigma igual a 15 pontos. Aqui vem o encontro de tudo que eu falei. Então, olha só, 34,13% das pessoas vão ter, no caso, coeficiente de inteligência entre 100 e 15. Porque se eu pegar, olha só, o meu desvio padrão aqui no caso é de 15. Se eu somar 100 mais 15 vai dar exatamente 115. Então, pelo que eu passei anteriormente para vocês, 34,13% vai ter, assim, inteligência entre 100 e 115 pontos. Tá? Porque o meu desvio padrão vale 15. E eu sei, esse número 34 aqui no caso é o padrão quando você soma uma única vez o desvio padrão. Depois, 34,13% das pessoas têm quociente de inteligência entre 100 e 100 menos 15, porque nesse caso aqui eu estou pegando a parte simétrica, que é a parte anterior. Se você pegar 100 menos 15 aqui, vai dar, no caso, 85. O que ele está falando para a gente aqui é o seguinte, ó, naquele exemplo, você acaba tendo, né, que entre... Opa, peraí. Ele está falando o seguinte, que entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, aqui você teria 85, e aqui você teria, no caso, 115. É isso que ele está falando aqui para a gente. Quer dizer que entre de 85 a 115 pontos, né, de quociente de inteligência, você acaba tendo 68,26%. E aqui ele vai distribuindo de acordo com as outras informações. Se você pegar e analisar agora, esse item aqui, esse último aqui, ó, 94% das pessoas vão ter quociente de inteligência entre 70 e 130. Por quê? Lembra que a média era 100 e o desvio padrão era 15. Se você pegar 100 menos 2 vezes 15, vai dar 70. Se pegar 100 mais 2 vezes 15, dá 130. Então, entre 70 e 130 estão 95,44% das pessoas, porque assim, assumindo que é válida a distribuição normal. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Cada distribuição normal, você consegue associar um número, que é esse número Z aqui. E esse número Z aqui, a grande vantagem dele é que ele tem uma tabela onde está escrita a probabilidade dele acontecer. Então, vamos lá. Distribuição normal reduzida.
A variável que tem distribuição reduzida, ou distribuição normal padronizada, é a variável reduzida ou padronizada indicada pela letra Z. A distribuição normal reduzida tem grande importância. Por quê? As probabilidades associadas à distribuição normal reduzida são dadas em tabelas, o que torna fácil saber as probabilidades associadas a essa distribuição. Basta procurar na tabela. Podemos transformar qualquer variável x com distribuição normal, de média e desvio padrão conhecido, numa distribuição normal reduzida. Dos itens 1 e 2, segue-se que qualquer probabilidade associada a x pode ser obtida transformando x, que é a distribuição normal, em z, que é a distribuição normal reduzida. E aqui nós temos a maneira de fazer isso aqui, gente. Olha só. Cálculo da variável z. Para se transformar uma variável que tem distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma em uma variável com distribuição normal reduzida de média 0 e desvio padrão 1, basta usar essa fórmula que está aqui. Então, essa fórmula aqui, pessoal, me possibilita calcular, me possibilita pegar uma distribuição normal e transformar numa distribuição normal reduzida, onde a vantagem que eu vou ter aqui é que eu consigo utilizar uma tabela que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Tá? Deixa eu pegar e mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso então. Perceba que esse gráfico aqui, diferentemente do outro, é o gráfico da distribuição normal reduzida, essa que utiliza o Z. Você pode perceber que a média aqui é 0. Então, a grande vantagem de trabalhar com essa fórmula aqui, que é uma fórmula relativamente simples, que esse tipo de distribuição aqui, você acaba tendo as probabilidades conhecidas, já foi definida isso. E onde que estão isso aqui? Estão nessa tabela aqui. Essa tabela aqui é da distribuição normal reduzida, uma tabela conhecida. Qualquer livro de estatística básica contém essa tabela aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que você faz para utilizar, então, essa tabela a partir de alguns exemplos aqui na sequência. Tá? Vamos lá. Aqui só tem a parte positiva, né? Começando aqui do 0. A parte negativa é simétrica a essa parte positiva. Então, com essa tabela aqui, eu já consigo calcular quem é a distribuição, tanto positiva quanto negativa. Me dá só um minuto para eu pegar a minha prancheta eletrônica, que eu acabei esquecendo, para ficar mais fácil para marcar aqui. Só um minuto. Retornando aqui em definitivo, então, pessoal. Eu vou mostrar como é que vocês fazem para utilizar, então, essa tabela. Aí, eu vou explicar como é que a gente faz isso manualmente, para depois mostrar como é que a gente faz isso utilizando o Excel. Mas das duas maneiras. Fazer manualmente é interessante para você entender o conceito. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês a minha webcam. E vou fazer esses exemplos aqui manualmente primeiro. Só um minuto para poder compartilhar. Isso. Aqui, temos então o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui é o seguinte, vamos entender o problema para depois explicar como é que faz para utilizar aquela tabela que está lá. Ele fala assim para a gente, pessoal, olha, a quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano tem distribuição normal com média 200 miligramas e desvio padrão igual a 20 miligramas. Então, nesse exercício aqui, a gente acaba tendo que a média é 200 miligramas, certo? E o desvio padrão é igual a 20 miligramas. Qual a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 miligramas de colesterol por 100 mililitros de plasma? Então, ele pergunta o seguinte, qual que é a probabilidade de sortear uma pessoa?
Qual que é a probabilidade dessa pessoa apresentar entre 200 e 225, supondo que a distribuição seja uma distribuição normal? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tem que primeiramente entender do que eu estou falando. Se você fizer aqui, pessoal, o gráfico da distribuição normal, vou fazer aqui o desenho, lembra que no meio, exatamente que no meio, fica a média. Aqui você acaba tendo a média. A pergunta é o seguinte, qual que é a probabilidade da pessoa estar entre 200 e 225? Então, 225 está depois aqui da média, vai estar mais ou menos aqui. Supor que esteja aqui. O que a gente vai calcular aqui, na verdade, pessoal, é qual é essa área aqui. Sabendo essa área aqui, essa área é numericamente igual à probabilidade de uma pessoa estar entre 200 e 225. O detalhe todo é o seguinte, que essa distribuição da maneira que eu fiz aqui não é distribuição normal reduzida, é distribuição normal padrão, que é aquela que eu trabalho diretamente com a média. Para ficar mais fácil para fazer a conta, eu vou primeiramente achar, no caso, a distribuição normal reduzida, que é aquela que faz a partir do valor de z. Lembra que o z era o x menos a média sobre o desvio padrão. Nesse caso aqui, o meu Z1, vou pegar o primeiro x, que é o 200, menos 225, vou dividir pelo desvio padrão, que é 20. Dividido pelo desvio padrão, que é 20. Isso aqui. Tá? Isso aqui vai conseguir... Não, pera aí, eu fiz essa conta que está errada. Precipitei aqui. Novamente, vou ter Z1 igual 200 menos a média, que também é 200, sobre o desvio padrão, que vai ser 20. Agora sim. Percebam só, então, que esse valor aqui vai dar zero. Né? Que 200 menos 200 é zero. Ou seja, de fato, está partindo exatamente daqui. Agora, vou calcular o Z2. O Z2 vai ser dado pelo segundo valor que eu quero chegar aqui, que é esse 225 aqui. Vou pegar 225 menos a média, que é 200, e vou dividir pelo 20. Aí essa continha ela vai dar o seguinte, 225 menos 200 dividido por 20, dá precisamente 1,25. Agora eu vou poder pegar e utilizar a tabela. Vou mostrar como é que a gente faz para utilizar a tabela. A gente vai ter que achar esse valor aqui na tabela, pessoal. Então, olha só, vou voltar aqui à tabela. Aqui está a nossa tabela. Como é que eu faço para achar o 1,25? Da seguinte maneira, quer ver? Se você analisar, o zero é zero mesmo. O zero não vai influenciar em nada, que é o primeiro valor. Agora, 1,25, deixa eu só fazer isso aqui. 1,25 é o seguinte, pessoal, está aqui. Ó. Você pode perceber que exatamente aqui eu tenho 1,2. Mas é 25. Aqui eu tenho 5. Ó. Aqui você pode perceber que eu tenho 5 aqui em cima. Então, vem aqui na interseção entre a linha e a coluna. Tem esse númerozinho aqui, entre a linha do 1,2 e a coluna aqui do 5. O 5 aqui, no caso, esse 1,2 seria o primeiro e segundo dígito. E esse 5 aqui seria, no caso, o terceiro dígito, no caso, né? Fica 1,2 e esse 5 aqui é do 125, do 1,25. Então, nesse caso aqui, então, o valor da probabilidade que eu estou procurando é o 0,3944. Então, a probabilidade aqui é o 0,3944. Só um detalhe, eu queria que vocês também prestassem atenção na nossa tabela aqui. Se você observar aqui, ó, a tabela vai de 0 até o z que eu calculei. Quer dizer, a probabilidade desse z aqui está entre 0 e esse z, que no caso esse z aqui é 1,25 que eu tenho. É de exatamente 0,3944, começando aqui do zero. Certo? Do zero, que é o primeiro z que eu calculei, vou explicar para vocês melhor isso. Ó. O primeiro z que eu calculei, se você observar, está aqui.
Ele deu 0. O segundo Z que eu calculei foi esse aqui. Né? Então, foi de 0 até esse ponto aqui. Foi a probabilidade, esse P que eu calculei, que eu escrevi aqui, que é aquele número que está lá, é a probabilidade desse nosso Z aqui ficar entre 0 e esse Z2, que foi, no caso, 1,25 aqui. Trazendo para o nosso problema, o que de fato eu calculei aqui foi isso. A probabilidade, né, de uma pessoa ter, no caso, ter colesterol entre 200 e 225 é de 0,3944. Deixa eu tentar fazer um outro exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui tem um outro exemplo, quer ver? Exemplo 2. No exemplo 2, na verdade esse é o 2, agora é o 3. O exemplo 3 é o seguinte, ó. A quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano tem distribuição normal com média 200 miligramas, exatamente o que nós tínhamos feito em cima, desvio padrão 20 miligramas. Qual a probabilidade de uma pessoa apresentar menos de 195 miligramas de colesterol? É sempre interessante fazer o desenho, porque o desenho te ajuda a entender. Então, se eu fizer o desenho desse exercício 3 aqui, vai ser assim, ó. A distribuição tem o formato de um sino, aqui. Exatamente aqui eu tenho a minha média. No vértice aqui você escreve a média, que é 200. A pergunta é qual que é a probabilidade de ter menos que 195. 195 é menor que a média, vai estar aqui. Se eu quero, pessoal, que tenha menos, então a parte que eu vou querer vai ser essa parte aqui, ó. Eu estou rachurando aqui de vermelho. Essa parte que eu quero. Eu não quero isso aqui. Essa parte seria de 0 até, seria de 200 a 195. Eu quero um valor menor que ele. Aí eu vou explicar como é que eu faço uma continha dessa. Lembra que na nossa tabela só tem valores positivos. Quando eu calcular o meu Z aqui, ele é x, né? Menos a média sobre o sigma, que é o desvio padrão. Então, o Z aqui vai ficar 195 menos a média, que é 200, sobre o desvio padrão, que é 20. Efetuando essa continha aqui, ó, 195 menos 200 dividido por 20, dá esse valor aqui, menos 0,25. Aquela tabela só tem valores positivos, o que não é problema. Porque, conforme eu disse a vocês, o que me interessa é a simetria. Trabalhando com a simetria vai ser o suficiente. Então, é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Esse valor aqui, eu vou pegar e vou buscar na tabela, não como menos 0,25, e sim como ele positivo. Porque, como existe uma simetria, o que eu vou calcular, na verdade, vai ser a parte positiva. Deixa eu pegar e explicar pela tabela, que fica mais fácil para fazer. Quer ver? Então, eu vou trabalhar com ele positivo, porque existe simetria. Se eu pegar e consultar a tabela agora, olha só, aqui está a tabela. Deixa eu aumentar ela um pouquinho aqui. Aqui temos a tabela. 0,25 o 0,25 vai estar aqui, ó. No caso, vou pegar aqui o 0,2, que está aqui. Tá? E o 5 está aqui. Então, o 0,25 é esse valor que eu estou destacando aqui. Esse valor que eu estou destacando aqui. Mas tem um detalhezinho aí que eu tenho que explicar para vocês. Vai ser isso aí a probabilidade? Olha só, pessoal. Na verdade, a probabilidade aqui é de 0 até o Z. Ou seja, o que está acontecendo aqui, vou trazer novamente aqui no caderno para explicar para vocês. Se eu pensar aqui no gráfico aqui, está acontecendo o seguinte, ó. Sim.
Vou pegar a distribuição normal reduzida. Ficou ruim. Que é aquela que tem o zero aqui. Olha só o que está acontecendo aqui, vai ficar bem fácil para entender. Esse menos 0,25, ele está aqui. O positivo ficaria, então, no caso, à direita, estaria aqui. O que ele pede para a gente calcular são os valores menores, que é aqueles que estão à esquerda. Fazendo uma analogia entre o gráfico de cima e o gráfico de baixo, o que eu iria calcular, no caso, é essa parte aqui. Só que essa parte aqui é exatamente equivalente a essa parte aqui. Certo? O que o exercício, o que a tabela me dá, que é aqueles, ficou pequenininho aqui, mas deixa eu maximizar um pouco. O que a tabela me dá aqui, ó, é o 0,0987. Seria, no caso, esse valor aqui dessa área, 0,0987. Esse valor que fica aí. Mas eu não quero esse valor aqui. Eu quero esse valor aqui que fica, no caso, da parte caudal aqui. Aí é simples para a gente conseguir fazer isso aqui. Bom, vamos lembrar o seguinte. De cada lado tem 50%, ou seja, 0,5. Esse pedacinho aqui vale isso. Então, se eu quero calcular o restante, a probabilidade do x ser menor, no caso, que 195, vai ser igual, então, o total, que no caso, o total seria quanto? 0,5, porque à esquerda aqui eu tenho 0,5 de área e à direita também, menos esse pedaço aqui. Logo, essa probabilidade aqui, que eu estou querendo calcular, é só pegar o total, que é 0,5, já que cada metade vale 0,5, e subtrair esse pedacinho aqui. O que sobrar é essa parte vermelha que eu estou querendo aqui. 0,5 menos 0,0987 vai dar 0,4013. Ou seja, a probabilidade, respondendo a pergunta aqui do exercício, a probabilidade de apresentar menos que 195 miligramas é de 0,4013. Se você quiser pensar em porcentagem, equivale a 40,13%. Aqui, por exemplo, equivaleria a 39,44%. Certo? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, quer ver? Aqui. Voltemos, então, ao exemplo das garrafas de suco mencionadas no slide 1. Qual a probabilidade de, ao escolhermos aleatoriamente uma garrafa, a quantidade esteja entre 490 e 5.020 ml? Eu vou anotar os dados aqui para a gente conseguir fazer, então. Olha só. Nesse exemplo 4 aqui, a pergunta é, sorteei, no caso, uma garrafa. Qual que é a probabilidade, né, dessa garrafa aqui? Está entre, a medida dela está entre 4.990 ml e 5.020 ml. Aí, pessoal, eu vou então pegar e vou utilizar, no caso, os dados que nós vimos anteriormente. Se a gente pegar os dados que a gente viu anteriormente, eu tinha lá o seguinte, quer ver? Essa conta eu fiz ela aqui do ladinho. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui. Se a gente olhar aqui, percebam só que a média foi de 4.999,43 ml. E nesse caso que o desvio padrão foi de 15,660. Vou trabalhar só com duas casas só, tá? 15,66. Bom, agora sim, nós temos então deixa eu voltar para cá agora.
Então, está aqui. Nós temos essa média aqui e nós temos esse desvio padrão aqui. A pergunta que ele faz é o seguinte: sorteou uma garrafa qualquer. Qual que é a probabilidade do conteúdo dela estar entre 4.990 e 5.020 ml? Deixa eu fazer o desenho, pessoal. Com o desenho fica muito mais fácil para entender o problema. Se você fizer o desenho, lembre que é a distribuição normal. Aí a curva, essa curva aqui em forma de um sino. Aqui nós temos a média. E nesse caso é 4.999,43. Aí o que ele pergunta para a gente? Sorteia uma garrafa. Eu quero saber qual que é a probabilidade de estar entre esse valor aqui, 4.990, e esse outro valor aqui. O 4.990, eu vou colocar ele aqui, tá? Ele está à esquerda. 4.990. Agora, o 5.020 vai estar à direita aqui da média. Então, na prática, o que eu vou ter que calcular vai ser o valor dessa área aqui, ó. Vai ser o valor dessa área aqui. Dessa área aqui, esse valor que eu vou calcular. O que é tranquilo. Basicamente é o seguinte, olha, você pode perceber, vou chamar de Z1, o valor relacionado a esse valor aqui, e de Z2, o valor relacionado a esse valor aqui. Então, meu Z1, lembre que o Z1 vai ser, no caso, x menos a média sobre o desvio padrão, que é o sigma. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Nesse caso, o meu Z1 vai ser o x, essa variável aqui, a média, esse valor aqui, dividido pelo desvio padrão, que é 15,66. Logo, aqui eu vou ter o seguinte, se eu fizer a continha 4.990 menos 499,43 e dividir por 15,66, dá esse valor aqui, ó. E muito embora tenha dado negativo, lembra que existe uma simetria. Então, para efeito de probabilidade, eu posso ignorar esse menos aqui, não tem problema nenhum. Tá? Agora, vamos fazer o Z2, calcular o Z2 aqui. O Z2 vai estar relacionado a esse outro valor. Então, fica 5.020 menos a média, que é isso aqui, sobre 15,66. Então, fica assim, 5.020 menos 4.999,13 dividido por 15,66, que deu, então, 1,33. Vou aproximar tudo com duas casas. Então, tá, pessoal, deu isso aqui. O Z2 está aqui e o Z1 está aqui. Agora, como é que eu faço para calcular isso aqui? Percebam que eu quero calcular efetivamente essa área aqui e essa área aqui. Não são as áreas das caudas, eu quero calcular a área vinculada aqui ao centro. Então é fácil. Nesse caso aqui, olha, lembra, eu vou ter aqui mais ou menos aqui, eu vou ter aqui o menos 0,602, eu quero calcular essa área aqui. Então é só pegar por simetria. E do outro lado aqui é só procurar esse valor. Que no caso é o zero, né? Do outro lado aqui, ó. Aqui tem o zero e aqui, no caso, vou ter o 1,33. Vou ter que calcular esse valor aqui. Então, inicialmente, vamos pegar esse valor aqui, do Z1 aqui. Voltando aqui à tabela, eu vou diminuir isso. Vou aumentar isso aqui para a gente poder maximizar um pouco a tabela. Aqui está a tabela, pessoal.
Aqui está a tabela. Então, percebam só, o valor que eu tenho aqui é de menos 0,602. Então, vamos buscar aqui na nossa tabela, ver onde que está esse valor aqui. Você pode perceber, ó, 0, vamos pegar o zero está aqui, ó, 0,6, né? Então, se é 0,6, ele está aqui. Como o segundo valor aqui, você pode perceber que é 0, é o segundo valor, então vai estar aqui na coluna do zero mesmo. Logo, o primeiro valor que eu vou utilizar aqui dessa probabilidade vai ser 0,2257. E vou calcular agora, separadamente, a outra probabilidade, que é essa probabilidade aqui. 1,33. 1,33, vamos lá. Ó, 1,3 está aqui. O 33, no caso, o terceiro dígito aí, né? Ou se preferir o segundo dígito, o segundo dígito aqui, no caso, está aqui, ó. Tá? Porque é 1,33. Então, o outro valor que eu vou utilizar aqui vai ser 0,4082. Então, temos aqui esses dois valores. Como eu quero calcular essa probabilidade toda, é só pegar e somar esses dois valores. Então, a probabilidade aqui em questão, ela vai ser 0,2257 mais 0,4082. Somando esses dois valores aqui, dá 0,6339, ou, se preferir, 63,39%. Então, 63,39% é a probabilidade, você pegar aqui, vamos lembrar o problema, de uma garrafa aleatória, né, de uma garrafa sorteada, a medida dela fica entre 4.990 e 5.020. Essa probabilidade toda aqui de 63,39%. Beleza. Feito isso, pessoal, aqui, pelo tempo que nós temos aqui, eu vou mostrar como é que você consegue fazer essas continhas aqui utilizando o Excel. Eu acho que é fundamental também entender o Excel. Para entender o Excel, como é que funciona, tem que entender a lógica, como é que é a sintaxe aqui da nossa fórmula aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar só o PowerPoint com vocês agora, para depois começar a compartilhar o Excel junto. Vou fazer esses três problemas, o 2, o 3 e o 4, usando o Excel. Aqui, é aqui que eu queria chegar com vocês. Ó, uso do Excel, função distribuição normal dist, né, ponto, norm, ponto m, que é a mesma função que eu utilizei para fazer o gráfico. Então, essa mesma função do Excel que usa para fazer o gráfico, ela também pode ser utilizada aqui para calcular o valor da probabilidade. Isso é bem interessante. Vamos lá. A sintaxe dela é essa, né? Dist.norm.n, aqui tem um x. Esse x é a variável, a média, desvio padrão, e aqui vou colocar acumulativo sempre verdadeiro, porque como você está trabalhando com área, eu vou querer somar toda aquela área abaixo da curva. E aqui eu quero fazer algumas ponderações, pessoal, com vocês. Se você analisar o segundo item que aparece aqui, ele está assim, ó, P de x menor que x, probabilidade, né, do x ser menor ou igual ao x maior aqui. Eu vou tentar fazer um desenho com vocês aqui, que é o seguinte. Na verdade, já fiz aqui anteriormente. Quando você utiliza essa fórmula aqui, pessoal, o que você calcula é toda a probabilidade, desde o infinito negativo até a variável que você quer. Então, por exemplo, aqui. Se você quiser saber a probabilidade, vamos fazer um caso aqui, fica mais fácil para entender. Exemplo, se você quiser saber a probabilidade, né, de um valor ficar entre a média. Naquele exemplo que eu passei para vocês lá, você tinha que a média, né, era 200, né, acho que foi o primeiro exemplo. Eu queria calcular, no caso, qual a probabilidade da pessoa ter lá
o colesterol entre 200 e 225, né? Então, no caso, a minha variável aqui, que era o X, era 225. Quando você calcular isso aqui a partir dessa fórmula que está aqui, utilizando essa sintaxe aqui, o que você vai calcular vai ser o seguinte, você vai ter a distribuição aqui, aqui está a distribuição, aqui está a média, que era 200, e aqui vai estar o 225. Então, quando você utilizar essa fórmula aqui, o que você acaba calculando não é só esse pedacinho que você quer aqui, não. Você só gostaria de ter esse pedacinho aqui. Você acaba calculando tudo o que estiver de maneira acumulativa à esquerda do valor. Então, se você quiser saber só esse pedacinho aqui, que é o que interessa para a gente, essa parte aqui, você tem que pegar a probabilidade que você achar, né? Você tem que pegar o valor que você achar aqui da probabilidade, daquela conta lá, e tem que, no caso, subtrair o 0,5. Porque, como tem uma simetria, você vai ter o valor até aqui. Se eu subtrair a parte que é a esquerda, eu consigo a resposta que eu quero. Então, novamente, só frisando, essa conta aqui, essa fórmula aqui, ela me dá toda essa área até o x, onde o x é o que eu estou querendo calcular. Então, se você só quiser saber um pedaço dela, se eu só quiser saber um pedaço dela aqui, eu faço assim, ó, aqui divido, né? Eu vejo na tabela quanto que na verdade, eu vejo qual o valor que eu vou obter no computador aqui. Eu vou ter que pegar o valor que eu obtiver e vou ter que subtrair, no caso, 0,5. Se eu só quiser calcular essa parte aqui. Tá? Porque essa parte que é a esquerda toda, a probabilidade de sair isso aí é de 0,5. Lembrando que a área total da nossa curva aqui é igual a 1, que é o total em probabilidade. Dito isso, eu sei que ficou um pouco confuso e nós já estamos com um horário avançado. Vou fazer essa conta aqui com vocês utilizando o Excel, para mostrar como é que a gente consegue fazer. Olha só, deixa eu trazer para cá. Eu vou compartilhar o Excel. Aqui. Para não ficar muito pequeno, pessoal, eu vou deixar o Excel sozinho no visor aqui, no vídeo, tá? Aqui é o seguinte, vamos lembrar. O problema é assim, a quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano tem distribuição normal, com média 200 miligramas e desvio padrão 20. Qual a probabilidade de uma pessoa apresentar entre 200 e 225 de colesterol por 100 miligramas de plasma? Então, vamos só guardar esses dados de cabeça aqui. Só que eu posso fazer assim, pessoal, até já fiz aqui anteriormente, deixa eu fazer novamente com vocês aqui. Como é que eu faço para calcular esses valores aqui? Deixa eu tirar isso. Olha só, aqui é o exercício 2. Deixa eu fazer com vocês aqui. A ideia é o seguinte, vou colocar a distribuição. Lembra que lá eu tinha que colocar a variável. A variável vai ser o 225. Ponto e vírgula. A média era 200. O desvio padrão era 20. E aqui no caso cumulativo, como eu quero calcular toda a área, vou colocar verdadeiro. E deu esse valor grande aqui. Se você analisar, o valor que eu tinha obtido quando eu fiz manualmente, só consultar aqui, o valor que eu tinha obtido era de 0,39,44. Então, por que deu esse valor tão grande aqui? É aquilo que eu expliquei para vocês. O que está acontecendo aqui é uma acumulação, ou seja, o que foi calculado aqui, pessoal, foi do menos infinito até o 225. Então, eu tenho que pegar e subtrair essa parte que fica à esquerda aqui do zero. Trocando em miúdos, o que eu faço é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o total acumulado. Como eu sei que a parte à esquerda vale 0,5, então eu vou pegar e vou subtrair 0,5. Quando eu faço essa conta, eu chego exatamente no valor que eu obtive manualmente. Então, para usar o Excel, tem que ter na cabeça, bem registrada, essa imagem aqui. É isso aqui tudo que você está calculando e a partir daqui você analisa o que vai te servir. Tá?
Aí vamos pegar agora o outro exemplo. Ó. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, aqui eu peguei, coloquei no slide a maneira de fazer, lá do Excel. Depois eu vou mandar para você esse slide aqui. Agora tem aqui, ó. É o terceiro exemplo esse aqui. A quantidade de colesterol em 100 ml de plasma, aqui é um L, depois eu conserto, de plasma sanguíneo humano, tem distribuição normal com média 200 miligramas. E desvio padrão igual a 20 miligramas. A pergunta é qual é a probabilidade de uma pessoa apresentar menos que 195 miligramas de colesterol em 100 miligramas, em 100 mililitros de plasma. Agora a ideia aqui, a gente tenta fazer um desenho, que o desenho ele ajuda a gente a entender. Olha só. Qual vai ser o desenho aqui? Aqui você vai ter, então, pessoal, a distribuição. Eu quero calcular, no caso, valor menor que 195. Quando eu utilizar aquela fórmula lá, o que ele calcula, na verdade, é a probabilidade do x ser menor ou igual ao x. O x aqui, no caso, que é a nossa variável, é exatamente o 195. Então, naquela fórmula lá, o que eu vou calcular diretamente é essa área aqui. Já que eu quero que seja valores menores que 195. Então, para fazer essa conta aqui no Excel, ela é mais fácil, porque é só pegar e digitar a conta. Ó. Aqui, ó, distribuição normal. Aí vamos lá, qual que é a variável? 195. Qual que é a média? 200. Qual que é o desvio padrão? 20. E também cumulativo verdadeiro. Então, nesse caso, eu não tive que fazer conta de subtração nenhuma, porque, de acordo com a sintaxe da fórmula, o que eu tenho é exatamente essa parte aqui, do valor do infinito negativo até o 195. E aqui, para a gente não esquecer, eu coloquei aqui a continha. Né? Coloquei a sintaxe aqui. Para finalizar, pessoal, o último exercício de hoje. Fazer aquele quadro também utilizando aqui o Excel. Voltemos ao exemplo das garrafas de suco. Deixa eu só fazer assim e voltar para cá. Voltemos ao exemplo das garrafas de suco, mencionadas no slide 1. Qual a probabilidade, ao escolhermos aleatoriamente uma garrafa, a quantidade esteja entre 4.990 e 5.020? Novamente, eu vou fazer um desenho com vocês para explicar o que está acontecendo aqui. Opa! Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a minha distribuição. No caso, a média fica exatamente aqui no vértice, que era de 4.999,43. Guardei até na minha cabeça. Agora, o 5.020 está aqui. Está à direita aqui da média. O 4.990 está à esquerda. Então, como é que eu faço essa conta aqui no Excel? Olha só. Se você analisar, eu vou querer essa área que eu vou rachurar aqui, ó. Quando eu aplicar aquela fórmula com essa variável aqui, ele vai me dar a área do menos infinito até o 5.020. Quando eu aplicar a fórmula com essa variável aqui, o 4.990, ele vai me dar do menos infinito até ele. Então, se eu pegar o valor que der aqui com 5.020 e subtrair o valor que der com 4.990, eu consigo ter exatamente essa área entre os dois aqui que eu estou querendo. Então, é só pegar e utilizar a distribuição duas vezes. Uma vez com esse valor aqui, 5.020, que vai me dar o valor da área até ele, e depois pegar e subtrair, usar pela segunda vez a fórmula da distribuição, com essa variável aqui, 4.990, que eu vou conseguir subtrair e ter exatamente o valor que eu quero. Ou seja,
isso aqui, ó. Eu até fiz aqui, vou fazer de novo. Então, lembra, vou pegar o maior valor, que era 5.020, a média 4.999,43. O desvio padrão, deixa eu relembrar aqui, 15,66. E aqui o cumulativo verdadeiro também. Aí o que acontece? Ele me deu esse valor aí. Só que eu tenho... Lembra que isso aqui é o valor até os 5.020. Vou pegar e vou tirar desse valor aqui o valor menor é 4.990. Então, menos distribuição. Aqui vou colocar a variável 4.990. A média novamente. O desvio padrão, 15,66. E também verdadeiro aqui. Então, deu exatamente isso aqui. A conta que ele fez foi o que eu expliquei para vocês. Pegou o total e subtraiu o que a gente não queria. Que coincide com o que nós fizemos, manualmente. Pessoal, é isso. Eu tinha mais coisa para falar, mas o horário não permite, tá? Vou parar por aqui. E a semana que vem a gente vai ter o 8º encontro. A gente vai falar sobre o teste T e sobre os testes de hipótese. Tá? Vou falar sobre teste de hipótese, também sobre o teste T. Então, tá, eu desejo a todos uma boa noite e até a semana que vem, pessoal.